honra aqui de receber no nosso SC no Ar, agora ao vivo conosco, Alzemir Machado, que é pesquisador e bibliotecário, para falar um pouquinho sobre a história do Carnaval de Santa Catarina e de Florianópolis, para a gente, e mais do que a prática, também entender um pouquinho da teoria e saber um pouco da nossa história, de onde viemos e como é que o Carnaval está relacionado com o nosso povo. Gente, Alzemir, um prazer te receber aqui. A gente está ao vivo para toda Santa Catarina. Eu queria começar falando um pouquinho com você sobre essas manifestações, expressões da cultura popular que são muito evidentes e que dizem respeito sobre nós mesmos. A gente está falando de Santa Catarina, foco em Florianópolis, mas essas manifestações também são muito presentes em outras cidades catarinenses. Né, Alzemir? Você consegue me escutar? Bom dia para você. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pelo convite. Para mim é uma honra poder estar ao vivo falando com vocês um pouco, né, com nossos telespectadores, sobre a história do nosso carnaval. E Santa Catarina, né, e particularmente diversas cidades catarinenses, contribuíram muito para o desenvolvimento do carnaval no Brasil. O carnaval ele é uma manifestação antiga, né, mundial. Obviamente que em diversos países foram se modificando e foram se identificando conforme as suas regiões, né? E Desterro, então Desterro, que atuou Florianópolis, né, até 1894, que passa a ser Florianópolis, ela deu grandes contribuições para o desenvolvimento do carnaval brasileiro, né? Lá desde 1856, nós temos o carnaval das sociedades, mas antes, no Brasil, em 1553, nós já tínhamos a prática do intrudo, que era uma manifestação que tinha um intrudo tanto doméstico, né, como também o intrudo popular, né? E ali eram jogados água, farinha, restos de limões de cheiro, né? Então só que era muito considerado muito bárbaro, né? Muito violento. E isso aos poucos foi se modificando, inclusive tendo proibições. Em Desterro, já em 1832, você já tinha a polícia, né? Já baixava portarias, né, proibindo o intrudo, mas o intrudo ele tinha uma forte penetração popular e praticamente durante o século XIX ele permaneceu presente nessas manifestações de rua. Só que a Europa, né, principalmente Paris, em 1840, começa a romper com esse intrudo e aparece o quê? Os bailes, a fantasia, né? E vão surgir então essas sociedades carnavalescas. Alzemir, tudo isso acabou inspirando, por exemplo, as escolas de samba que acabam vindo ali em 1920, 1930, é isso? Correto. Aí as escolas de samba já é uma manifestação brasileira, né? Surgida no Rio de Janeiro, em 1928, né? A escola Deixa Falar, que é um marco no carnaval, vamos dizer, de samba, né? E o pequeno carnaval, que era chamada as escolas de samba na época, já que o grande carnaval era reservado às sociedades carnavalescas que desfilavam seus carros de alegoria, né? Carros de rainha, faziam o grande glamour, né, vamos dizer, do carnaval brasileiro. Então, as escolas de samba aqui em Florianópolis, elas só vão surgir em 1947, quando surge a primeira escola de samba, que é Dião e Narciso, que era o Sebastião Silva, era um operário, né, e o Narciso Lima era um músico, uma pessoa também envolvida, né, já com esses ritmos que começam a configurar. Mas as grandes sociedades, né, elas já em 50, quando retornam às grandes sociedades, principalmente Tenentes do Diabo, Granadeiros da Ilha, né, e mais tarde Trevo de Ouro, Vai o Racha e Limoeiro, vão ainda continuar fazendo um carnaval diferenciado. Por que eu falo um carnaval diferenciado, Lucas? É que aqui em Florianópolis, aqui em Desterro e depois Florianópolis, em 1885, nós vamos fazer um carnaval diferenciado, que é um carnaval com os carros não só alegóricos, mas também os de mutação, que eram carros em diversos estágios, né? As alegorias começam a fazer movimento. Isso é uma marca, um ineditismo do carnaval desterrense e de Santa Catarina, e sendo o único no gênero no mundo. Tanto que o nosso carnaval, que podemos dizer, até a década de 70, início da década de 70, era considerado o segundo ou terceiro melhor carnaval do Brasil, principalmente por essas marcas de identidade que configuravam os carros alegóricos, as mutações, os desfiles também de boi de mamão, de cacumbi, pau de fita, que eram marcas da cultura popular identificadas, né, com a comunidade, com a ilha,
ou então com outras cidades. Interessante também dizer que Laguna, São Francisco do Sul, Itajaí, Tijucas, também tinham carnavais com sociedades carnavalescas, carnavais fortes, carnavais de rua, né? Então, isso marcava bem a presença dessas sociedades no carnaval aqui de Santa Catarina. Basicamente, também são os italianos que vão fazer essa contribuição das técnicas de maquinismo ou as mutações, família Galliani, Margarida e outros, né? Como também vão ter Schmitz também, que vão fazer diferenciações nesse carnaval. As próprias sociedades carnavalescas depois começam a fazer carros para as escolas de samba aqui de Florianópolis e também de outras cidades. Alzemir, trazendo essa discussão um pouquinho ainda mais para a atualidade, quando a gente fala da situação do carnaval enquanto expressão popular, enquanto cultura hoje, atualmente, quando a gente traz essa discussão mais para perto de 2020, como é que você, que é pesquisador dessa área, enxerga a situação hoje, falando aqui de Santa Catarina e também de Florianópolis? Claro que você, a partir dos anos 60, o poder público começa a participar, dando condições ou verbas, né, para a manutenção tanto das sociedades como também das escolas de samba. Eu acredito que isso gerou uma certa zona de conforto e volta e meia nós temos os problemas de escolas de samba que não podem desfilar, porque o poder público está em crise, não pode bancar. Então, o profissionalismo é uma marca que nós devemos sempre, é uma meta que a gente deve sempre estar em mira, porque é preciso que as escolas de samba e as grandes sociedades que acabaram, que inclusive deveriam ser tombadas como patrimônio imaterial, se profissionalizem, né? Gerem verba, tem toda uma economia da cultura aí, tem toda uma indústria do carnaval, e não fique exclusivamente do poder público. Também é importante que essa perda de identidade, eu acho que quando começamos a sair da praça, o carnaval acontecia em torno das praças, né? E começam a ter modelos importados, tipo sambódromo, querendo copiar também um carnaval de um outro local do Rio de Janeiro, que lá é específico, próprio, é a sua própria marca, né? Eu acho que nós começamos a se afastar dessa grande manifestação de rua mesmo. Então, essas nossas particularidades, que eram próprias de uma cultura nossa, acabaram se perdendo. Inclusive, Lucas, a memória está tão fragilizada do nosso carnaval que o Museu do Carnaval, que foi constituído em 1995, não existe mais. Foi se perdendo a falta do poder público, inclusive de não dar contribuições para se permanecer e resgatar a memória, né, desse importante instrumento, né, da cultura popular, que é o carnaval, que não é só escola de samba, né? Tem outros elementos também que constituíram e constituem marcas de uma cidade. Perfeito, Alzemir. Quero te agradecer muito pelo nosso papo, pela nossa conversa. Conversei com o Alzemir Machado, que é pesquisador e bibliotecário, falando sobre a história do nosso carnaval. Alzemir, muito obrigado, um ótimo dia para você e muito obrigado por trazer essas informações para a gente. Obrigado. E até a próxima.